Bem-vindos ao canal dos Ferranel Steel. Hoje estou aqui para vos falar de 9 princípios básicos que todos nós devemos conhecer. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Então vamos lá. A pesca ao axigã pode ser por vezes um pouco difícil de entender. O que tenho que saber para tirar mais axigãs grandes? Bem, esta é a pergunta que quase todos os pescadores fazem a si mesmo, que não há uma resposta simples para essa pergunta, mas existem muitas dicas de pesca ao axigã que podem aumentar suas chances de captura de alguns exemplares maiores. Juntamos todo o nosso conhecimento sobre a pesca do axigã e montamos esta lista de dicas testadas e comprovadas que certamente o tornarão um pescador mais bem-sucedido. Primeiro, conheça bem o plano de água, bem como o seu fundo e estruturas. O fator mais importante, e mais relevante de todas as dicas de pesca do axigã, é colocar sua amostra onde os peixes estão. Para fazer isso, você deve encontrar alguma estrutura no plano de água em que está a pesca. A estrutura existe de muitas formas diferentes, são elas: pedra, madeira, cais de barco, erva, paus, árvores e muito mais. O axigã adora ficar entre essas estruturas porque ajuda a escondê-lo para que possam emboscar mais facilmente a sua presa. Há momentos em que os axigãs permanecem em águas mais abertas, mas podem ser muito mais difíceis de localizar do que os peixes entre as estruturas. Segundo, com que amostra devemos pescar? Como sabem, os axigãs são agressivos. Em todas as regiões do país, o axigã tem uma alimentação muito ampla, podendo ser de peixes como o xixito e o alburno até às presas mais estranhas, bem como as rãs e até os da própria espécie. Por isso é importante combinar as amostras, para que elas se pareçam o mais possível à alimentação que o axigã se alimenta nas diversas massas de água das regiões do país. Se o axigã estiver se alimentando de alburnos, lance um crankbait prateado ou swimback. Já se for peixes pequenos a sua alimentação principal, use uma montagem de drop shot com um pequeno vinil, pode ser sua melhor opção. Se estiverem mais no fundo e a sua alimentação for lagostins, pode optar por uma montagem Texas com vinis a imitar lagostins. Terceiro, seja um pescador versátil. Hoje em dia o pescador tende a acomodar-se sempre com a mesma técnica ou os mesmos locais de pesca. Pode ser um dos fatores de insucesso nas suas jornadas. Para minimizar esse fator, o pescador deve ser versátil, ou seja, deve sempre adequar as diversas técnicas e os seus locais de pesca. Para contornar esses fatores, deve-se procurar massas de água novas, diferentes estruturas e adaptar as várias técnicas que existem nas diferentes estruturas, como por exemplo, em águas sujas utilizar jigs ou spinnerbaits, com águas limpas utilizar a técnica drop shot com pequenos vinis, à superfície com poppers ou rãs, e também se pode utilizar a técnica Texas em estruturas de fundo. Ao longo do tempo vai perceber que as suas jornadas de pesca vão melhorar muito. Quarto, entenda como o clima também afeta a atividade dos axigãs. As condições meteorológicas podem ter um efeito dramático no comportamento do axigã no seu dia-a-dia. Saber como ele se comporta em diferentes condições climáticas é vital para ser um pescador de sucesso. Em dias nublados, o axigã tende a ser muito mais ativo e disposto a se expor para se alimentar. As técnicas de pesca podem variar dependendo de como o clima varia. Opte por amostras que se movimentem muito e ruidosas como spinnerbaits, chatterbaits e topwaiter em dias nublados para atrair grandes ataques de axigãs ativos. Já com um dia lindo de sol, o axigã gosta de se esconder através das estruturas para que possa caçar as suas presas, assim devemos utilizar as técnicas Texas e Carolina com vinis finesse, como por exemplo minhocas, lagostins, grupos e flukes. Lance para as estruturas e mantenha-se atento para o ataque do axigã. Quinto, observe a temperatura da água. Dependendo da época do ano e da localização, as temperaturas da água podem variar drasticamente. A temperatura da água afeta muito o nível de atividade e os padrões de alimentação do axigã. Como regra geral, é melhor lançar amostras que se movem mais lentamente em águas mais frias e amostras mais rápidas e agressivas em águas mais quentes. No entanto, existem muitas técnicas que irão capturar axigãs em águas quentes e frias, mas esteja sempre atento à temperatura da água, pois isso pode levar você a ter que fazer uma mudança de técnica ou amostras que na certa contribuirá para excelentes capturas. Sexto, o vento também tem a sua importância na pesca ao axigã. Os dias em que o vento ultrapassa os 15 km/h pode tornar a sua jornada de pesca mais difícil. Mesmo que seja difícil lançar e manter a posição do pato, nunca desista de pescar em dias de vento, a menos que haja um tornado ou furacão, é claro. O vento geralmente estimula o fundo e a superfície e a atividade aumenta. A superfície da água também é perturbada pelo vento, tornando menos provável que o axigã se assuste com o movimento do pato. Portanto, da próxima vez que você estiver na água e o vento começar a soprar, não desista. Aplique as diversas técnicas e prepare-se para o tal ataque. Sétimo, alguns nós. Fazer nós na água pode ser uma dor de cabeça, e perder um peixe grande de recorde, por causa de um nó mal feiro, é ainda pior. Para economizar tempo precioso de pesca e capturar mais peixes, escolha o seu nó de eleição e pratique até que se torne um profissional a fazê-lo. Como fazer os nós da pesca é uma das dicas mais procuradas na internet, e por um bom motivo. Nós simples como nó palomar.
Este é provavelmente o nó de pesca mais usado nos anzóis, devido à sua enorme facilidade de efetuar, sendo também de grande resistência. O nó palomar, além de apresentar resistência extra, devido à laçada de união no anzol que é dupla, ainda tem ótimas características de não enfraquecer a linha e nunca se desfazer, se for bem apertado. Primeiro passem cerca de 8 cm de linha através do olhal do anzol. Deixem um laço na extremidade que permita passar a linha pelo anzol. Segundo, façam um nó sem apertar, evite que as linhas se cruzem. Deixem um laço que posteriormente passará pelo anzol. Terceiro, puxem a laçada de fio através do anzol, certifiquem-se que fica a linha suficiente para passar através do anzol. 4. Puxem ambas as extremidades da linha até que fique apertado no anzol. Removam a linha em excesso. Nó rapala. Se usam amostras rijas, então este é o nó certo para o melhor desempenho da vossa amostra. O nó rapala não fica apertado junto da argola da amostra, deixando uma pequena laçada, o que permite que a amostra tenha um desempenho e movimentos que parecem mais naturais, digamos que fica mais livre, e não algo que se vai arrastar pela água. Isto deve-se à laçada que é feita com este nó. Primeiro, façam um nó normal deixando uma pequena argola e passem o fio pela argola da amostra. Segundo, passem a ponta do fio que acabaram de passar na amostra pela pequena argola do nó. Terceiro, deem 3 voltas com a ponta sobre o fio. Quarto, passem a ponta do fio novamente pela pequena argola do nó. Quinto, passem a ponta do fio pela argola que acabaram de formar no passo 4. Sexto, puxem as extremidades do fio até que o nó fique bem apertado. Podem umedecer com saliva para que o nó aperte mais facilmente. Removam a linha em excesso. Nó trilene. Trata-se também de um bom nó para anzóis. Tem a capacidade de conservar quase na totalidade a resistência da linha passando 2 vezes pela argola do anzol. É um nó extremamente simples de fazer, mas também muito fiável. Primeiro, passem o final da linha 2 vezes pela argola do anzol deixando um pequeno laço. Segundo, façam 5 voltas sobre a linha, passem o final da linha pelo laço interior. Terceiro, puxem a linha com um movimento firme e cortem o excesso de linha. Oitavo, faça a sua pesquisa. Nós pescamos, estamos numa época em que a tecnologia pode ser a melhor amiga do pescador. A tecnologia revolucionou a maneira como muitos pescadores abordam a sua jornada de pesca. Aproveite as vantagens de serviços como Google Earth e outras aplicações que existem para entender melhor as massas de água em que estará pescando. Você pode identificar as principais estruturas envolventes na massa de água que podem conter informações importantes sobre a localização dos peixes e começar a desenvolver um plano para uma jornada de pesca antes mesmo de chegar à água. Ao olhar mapas de barragens ou rios online, tente identificar pontos, riachos, saliências e outras características onde o axigan gosta de permanecer. Nono, seja persistente. Não desista de uma área ou padrão muito rapidamente. Às vezes, o ataque é difícil e o que temos que fazer é insistir se for uma zona que você confia, em vez de correr por todo o lado como uma galinha com a cabeça de espada. Portanto, adeque sua técnica ou faça aquele lançamento da sorte e escolha cada pedaço de cobertura onde um big axigan possa estar à espreita. Na maioria das vezes, você será recompensado com alguns ataques espetaculares. E foi este o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e inscrevam-se no canal. E deixem o like. Até mais e boas pescarias. Fui.